O Thiago já falou algumas vezes, Valer, que está nos ouvindo e nos vendo, da trajetória errante. E eu até fiz uma cola aqui para vocês entenderem como é que funciona esse caminho dele. Então, você cursou engenharia elétrica na USP, né, Thiago? Sim. Fez um curso de administração de negócios na Latitude e um programa de supply chain e logística no MIT. Isso. Isso que tem no LinkedIn, né, foi o que eu consegui de lá. Aí você comentou do que você começou a desenvolver, né, em Python, aí tem a livraria online e tal. Tudo esse caminho do que você traçou da logística, para mim ele fez todo sentido, fechou na minha cabeça. Mas você, virou diretor de fotografia e produtor executivo. Que momento que teve esse? Eu me considero, digamos assim, um humanista, bebo muito das fontes, sei lá, do iluminismo do século XVIII, XIX. Então eu tenho, né, por ser um bom leitor também, digamos assim, eu gosto de, né, ler bastante coisa sei lá, de administração, sou apaixonado por finanças, por exemplo, por, né, corporate finances, por exemplo, por engenharia, e muito também por, né, nos anos 2000, por exemplo, depois de sair da faculdade, eu cursei engenharia lá na USP, não sei como é que tá no LinkedIn, mas eu não acabei, eu sou um dropout da engenharia, basicamente saí da engenharia porque isso, os 3 anos de engenharia lá na Poli e na USP foi o suficiente para virar tudo a mesma coisa, eu não tenho a menor paciência para continuar com o curso, e foi nesse momento que eu saí e comecei a livraria. E nessa época da livraria eu tinha um interesse muito grande por fotografia, por artes, esse tipo de coisa. Sempre estudei bastante filosofia também, filosofia, né, renascentista, sempre foi um interesse grande. Então, enfim, dessas leituras, esse tipo de coisa, por essa errância, por esse anseio de começar do zero coisas novas, né? Começar do zero, como é que se tira uma boa fotografia, como é que se tirava fotografia, Geraldo de Barros nos anos 40, 50 em São Paulo, a história da fotografia. Quando eu pego uma coisa para fazer, tem que pegar de verdade. Você começa do zero, vai ver toda a trajetória histórica desse tipo de coisa. Então, essa atração por essas coisas é muito mais essa atração por coisas complexas e começar do zero e entender o arcabouço teórico e prático e tentar fazer, o que acaba rápido. Nunca mais tirei fotografia na vida. Nossa Então, senhora. são alguns conhecimentos acumulados e perdidos ao longo dessa trajetória. Não sei se é uma coisa boa ou não, pois é. Não sei se tem algum fundo vitamínico, alguma falta de vitamina, mas é alguma coisa assim. Mas você curte, né? Você tá feliz, né? Tá tudo bem. Então tá bom, então que bom. Não faz mal pra ninguém. Thiago, pelo que você diz, você curte muito esse negócio de ter muita autonomia, né, sobre tudo que você tá fazendo, né? Só que aí, depois de tudo, veio a aquisição, né? A Cubo que comprou a Dedalog, que foi a empresa, enfim, que você é fundador, sua própria. A gente sabe a diferença disso, né? De ser nossa empresa e depois que, enfim, ela é comprada, a gente sabe que muitas carreiras mudam aí, né? Teve que abrir mão de alguma coisa? Como ficou essa sua questão da autonomia, do seu poder de decisão? O que que você teve que acontecer com você nesse processo aí? Uma ótima pergunta. Tinha tudo para dar errado. Em 95% dos. Se eu tiver, né, se acontecesse como acontece em, sei lá, 95 por caso, estou chutando uma estatística qualquer, assim, só para dar ordem de grandeza. Mas aí, 95% dos casos, né, esse empreendedor vende a startup para uma maior, então essa maior acaba controlando a visão, tudo que você faz. Se isso tivesse acontecido, que a chance era enorme de ter acontecido, eu não ia ter durado 6 meses na Cubo, com certeza. Porque, enfim, você fez uma boa leitura de mim, e essa hierarquia, né, todas essas coisas que eu fiz, eu tive trabalhos formais, digamos assim, na época que eu estava na faculdade, quando eu estava estudando lá na USP. Meu primeiro trabalho foi na Luz Engenharia Financeira, fazendo trabalhos de engenharia financeira. Durei pouquíssimo tempo lá. Depois eu fui para um trabalho que eu gostei muito, que chamava Magic Island, que era 2003, nem lembro quanto que era, mas era pré-iPhone, estavam surgindo os smartphones aqui no Brasil, e eu fui contratado para ajudar
era meio que uma empresa vinculada à Telefônica, agora eu esqueci os detalhes, desculpa, não vou entrar nos detalhes, mas meu trabalho lá era pegar joguinhos de celular que estavam sendo lançados nos Estados Unidos, e esse pessoal comprava esses joguinhos e a gente tinha que pegar o código-fonte desse joguinho e adaptar para os celulares brasileiros. Então era esse o trabalho. Fiquei acho que 1 ano e pouco lá, que consegui crescer meio rápido lá, comecei a gerir uma equipe de desenvolvedores no começo dos anos 2000. Depois desse, mas também depois de 1 ano e pouco, foi meio que na mesma época que eu saí da faculdade, que eu estava cansado da engenharia, então eu larguei esse trabalho. Eu tenho esse histórico horrível desses 2 trabalhos que eu fiz, que quando eu larguei esses trabalhos, eu simplesmente parei de ir do dia para a noite. Não avisei ninguém, eu simplesmente falei, cansei desse trabalho, eu não vou nunca mais aparecer lá. Não Ô, façam, louco! não façam isso em casa. Sinal da minha imaturidade infantil lá, de quando eu tinha lá, 19 anos, 20 anos. Mas desde então eu nunca tive um trabalho relativamente formal, onde eu era, né, era CLT, tinha carteira aprovada, que, enfim, é um privilégio altíssimo, que 99% da população não tem. Então não sou exemplo de absolutamente nada. Não quero que me tomem como o sucesso, porque a realidade é completamente diferente. Então, sim, mas o que eu quero dizer é essa leitura que você fez de que eu sou péssimo em lidar com hierarquia e em ter alguém me direcionando para o que eu tenho que fazer. Pautou a minha vida inteira, e a Kubo tinha tudo para dar errado, mas por uma sorte ou alinhamento dos astros, o que quer que seja, a Kubo e o Brian, principalmente o CEO, tem um perfil super... Compraram a Dedalog, vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo aí super bem, vocês têm autonomia total, segue o barco, continua fazendo o que vocês estão fazendo. E é basicamente por isso que eu estou aqui até hoje. Ô, Thiago, e lá no seu LinkedIn também, além de disruptar o mercado de logística da América Latina, né, tem a nominação ao Oscar, né? Porque se eu tivesse nominado ao Oscar, eu faria a mesma coisa, estaria em tudo, inclusive em todos os lugares, né? Eu faria uma tatuagem nominada ao Oscar, para não ficar dúvida. Mas, assim, eu imagino que um reconhecimento desses, ele seja um grande abridor de portas em cenários muito menos óbvios, como de logística, por exemplo. Isso acontece? Sim, não sei se abrir porta é a palavra certa, porque, enfim, geralmente mas geralmente né, eu não uso isso como um fator de abertura de portas, mas com certeza tem um peso grande. A hora que uma frestinha da porta está aberta, essa credencial, você consegue chutar a porta. Você joga ela assim, né? Oh. Exato. Então, enfim, até quando você está fazendo fundraising, por exemplo, que você está fazendo com, né, nos pitch decks que a gente montava, né, lá na Dedalog, depois de algum tempo, meses antes de ser vendido para Cuba, a gente ia tentar provar o caminho de fundraising de VC, de venture capital. Então a gente já tinha montado um pitch deck, etc. Então tinha um slide lá, obviamente, que eu vendia meu peixe falando dessa trajetória do Oscar, e isso mudava a conversa, né? Porque no começo da conversa com o venture capitalist lá, você vai, enfim, falando qual que é a sua ideia, super incipiente a sua empresa, tem, né, tração, não sei o quê, mas na hora que você mostrava essa credencial, principalmente quando se fala com um venture capitalist americano, né, que o Oscar, a gente acha super legal, mas para eles né, por Hollywood ter esse peso no imaginário super forte, para eles né, a pessoa que passou nesse meio de celebridades ganha um outro patamar, né? Inclusive você pode até aplicar para um green card americano lá por ter demonstrado excelência criativa e técnica. Então você pode ganhar um green card para mudar para lá a qualquer momento, esse tipo de coisa. Então, obviamente, para eles tem um peso super grande. Então, abrir porta não abriu, mas a hora que a frestinha estava aberta e mostrava isso, mudava a conversa, com certeza. É uma credencial que muda tudo.